אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Anunciado por Moisés, tu és o desejado das nações, seguido por multidões na terra de Israel. Tu és aquele Para
oferta pela culpa e libertar o que nele crê. Tu és o profeta anunciado por Moisés. Tu és o desejado das nações, seguido por multidões na terra de Israel. Tu és aquele a quem Deus agradou quebrantar, fazendo sofrer para ser oferta pela culpa e libertar o que nele crê. Yeshua, Atahu HaMashiach, Ben Elohim Chaim, Shoresh B'Shai, Orvagoim, HaKippur Sheni, Hadon Shel Liber. Yeshua, tu és o Messias, Filho do vivo Deus, raiz de Jessé, luz para as nações, a minha expiação. O Senhor do meu coração. Yeshua, tu és o Messias, Filho do vivo Deus, raiz de Jessé, luz para as nações, a minha expiação. O Senhor do meu coração, a minha expiação. O Senhor do meu coração. Shalom, shalom. Quero convidar a congregação a nos colocarmos em pé nessa noite. Vamos estar dando início a esse culto de louvor, de adoração e ministração ao nosso Deus, o Deus de Israel. Santo Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, estamos aqui nesta noite, agradecidos a Ti por este final de semana e início de semana que começa, por todas as Tuas bênçãos que nos deste essa semana, Santo de Israel, Te agradecemos, somos gratos a Ti, por permitir que estejamos aqui nesta noite para entregarmos as nossas vidas em louvor e adoração a Ti e também receber de Ti, Senhor, aquilo que Tu prometeste quando nosso Mashiach subiu, que seríamos cheios completos com o Teu Rankadosh, Senhor, e Te agradecemos por tudo. Abençoa os louvores dessa noite, Senhor, abençoa o que vai trazer a Tua mensagem, fala com cada um que está escutando também essa live, Santo de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach Te agradecemos, amém. Shalom. Salmos 51, no verso 10. Salmo 51, verso 10.
Nós vamos cantar esse salmo nessa noite. E ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova-me como um espírito determinado. Não me afastes de tua presença. Não retires o teu Rua Kodesh. Devolve-me a alegria da tua salvação e dá-me um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei aos ímpios os teus caminhos, e os pecadores se voltarão a ti. Resgata-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Então minha língua cantará sobre tua retidão. Adonai, abre meus lábios. Então minha boca te louvará. Porque tu não queres sacrifícios, ou eu os daria. Não tens prazer em ofertas queimadas. Meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. Tu não desprezas um coração humilde e contrito. Em teu grande prazer faze Sião prosperar. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te deleitarás com os sacrifícios de retidão, com as ofertas queimadas e os holocaustos, e serão oferecidos novilhos em teu altar. Essa é a vontade de Adonai para as nossas vidas, né? Ele quer a nossa vida em sacrifício. Ele quer um coração alegre, um coração quebrantado a Ele. Então nessa noite, mais uma vez, nós temos essa oportunidade de oferecer a Ele um coração puro, um coração quebrantado a Ele, um coração alegre. A palavra fala sobre o coração alegre. O que acontece com o coração alegre? Tem um rosto belo. Talvez se você se acha feinho, tenha um coração puro, tenha um coração quebrantado, um coração alegre, e você vai ser bonitinho, vai melhorar o teu rosto. A palavra fala: aformoseia o rosto. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ser, Senhor, segundo o teu coração. Recebe essa adoração, Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Declare isso pro Senhor. E renova o espírito inabalável. A alegria da salvação.
retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Declare assim: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ser, Senhor, segundo o teu coração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és, Senhor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus
tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas, incomparáveis, Senhor, são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Declare: incomparáveis são tuas promessas. São incomparáveis, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Senhor. Incomparáveis são as tuas promessas para nós. Tem mais uma canção que fala sobre os sonhos de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações,
mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que não posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Talvez tá difícil, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Deus fala assim: não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Deus diz assim, ó: o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Receba da parte do Eterno.
Na presença dele tu vais prosperar. O dia está chegando, ele vai nos renovar. Muitas vezes desacreditamos. Os dias vão passando, parece que as coisas vão se tornando hábito, né, Gabi? O Gabi estava me falando antes ali que ele estava pensando muito sobre isso, sobre hábitos na nossa vida. E tem coisas que esses hábitos começam a virar rotina na vida da gente. E ele pensando nisso enquanto vinha para cá, ele disse que já estava na metade do caminho, ele nem sabia como é que ele tinha chegado até ali, porque aquilo virou um hábito, né, cara? Ele não tinha pensado naquele trajeto, ele simplesmente veio. E às vezes os nossos dias vão passando e a gente esquece das promessas de Deus para a nossa vida. A gente se esquece daquilo que Deus já prometeu para nós, dos planos dele para as nossas vidas. E nós no caminho vamos andando, muitas coisas vão desanimando a gente. A rotina vai desanimando os nossos dias. Mas essa canção fala aqui que os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus, eles são maiores que os teus. Tão grandes que não pode imaginar. E aí é como se Deus dissesse: não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. Vamos cantar só mais uma vez. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que não posso imaginar. Profetiza para ti mesmo. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Diga assim, ó. Na tua presença eu vou prosperar. Declare com fé mais uma vez pro Senhor. Na tua presença eu vou prosperar. Aplauda o Senhor com alegria, com confiança, com fé, porque é Ele que move montanhas. É Ele que realiza os sonhos dele na nossa vida, que são muito maiores do que os nossos. Só quem já viveu os sonhos de Deus, e eu tenho certeza que em vários momentos já vivemos os sonhos de Deus na nossa vida. E nós podemos acreditar que, sabe aquele negócio assim, nossa, é muito melhor do que eu imaginava. É muito melhor do que eu precisava. É muito mais do que eu queria. Hoje de manhã tu estava testemunhando, né? Lembra? Sobre as entrevistas de emprego, né? E aí eu lembro que no final tu disse: e foi a melhor. Foi melhor do que eu queria, melhor do que eu imaginava. Os sonhos de Deus, eles são melhores e maiores do que os nossos. Amém? Pode sentar.
Então vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Eterno. É uma palavra, creio que, do conhecimento de todos, né? Inclusive, alguns dias atrás, se não me engano, até foi semana passada, nós estudamos sobre isso. Acho que foi até tu que trouxe, né, Alex? Shilar, foi, né? Para achar Shilar Lehá. Envie por ti. Envie para ti. Essa porção nós estudamos, a porção que está em Números, capítulo 13. E aí nós estudamos, e é bem interessante que é aquela história o relato ali dos espias, quando Deus, a palavra fala ali que fala para Moisés, para que ele envie alguns homens para fazer o reconhecimento da terra. E é interessante que ele já começa falando isso, né? Adonai disse a Moshe, lá em Números 13, podemos abrir lá em Bamidbar, Números 13. Diz assim, Adonai, Deus disse a Moshe, Shilar Lehá. Resumindo, ele fala isso. Envie para ti. E o que ele quer dizer com isso? É por tua conta. Talvez se fôssemos entender a vontade de Deus, não era essa. Não era que ele enviasse os espias. A vontade do Eterno era que o povo ali fizesse cumprir a promessa que ele mesmo já tinha falado para o povo. Que eles entrariam na terra prometida. Mas o povo estava com medo. O povo estava curioso. Então aqui, contextualizando, Adonai fala para Moshe enviar homens para o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que ele mesmo tinha dado ao povo de Israel. E aqui Deus separa, ou explica a Moisés como ele deveria separar, quem deveriam ser esses homens. Moshe enviou, envie alguém que seja líder da tribo, de cada tribo ancestral. Moshe enviou-os do deserto de Parã, como Adonai lhe tinha ordenado. Todos eles eram homens da liderança dentre o povo de Israel. Então, de cada tribo ali, Deus fala para Moisés separar ali os cabeças, e eles eram príncipes, eram homens. Hoje de manhã até o pastor comentava, né, pastor, que eram homens de QI alto. Eram homens de grande inteligência. E os rabinos até falam que não eram simplesmente homens inteligentes, mas eram homens que estavam num nível espiritual elevado. Assim como o povo estava. O povo ali estava vivendo um momento espiritual próximo a Deus. E eles estavam próximos ao Eterno. E eles estavam ali vivendo debaixo de milagres. Eles estavam ali vivendo debaixo de uma redoma do Eterno. Tanto que o Lu sempre me pergunta, né? Qual o título da palavra, né? Para ele colocar lá na transmissão. E eu falei, o título vai ser Under the Dome. A gente sempre fala alguma coisa em hebraico, né? Eu falei, hoje vai ser em inglês. Under the Dome, porque tem uma série que é uma determinada cidade lá nos Estados Unidos que simplesmente do nada eles ficam dentro de um domo de um material que parece que é invisível assim, e eles não conseguem sair e ninguém consegue entrar naquele domo. E eu me lembrei dessa série Under the Dome, né? Sob o domo, eles estavam dentro ali
desse domo, e eu pensei, vai ser o título dessa palavra. Sob o domo, dentro da redoma. O povo de Israel estava under the dome. O povo de Israel estava dentro do domo. Estava sob a redoma do Eterno. Por quê? Porque aonde eles caminhavam, aonde eles pisavam, existia uma nuvem que cobria eles, que protegia eles. Essa nuvem, o Midrash fala que ela era tão densa que quando os inimigos tentavam lançar flechas contra o povo de Israel, elas paravam nessa nuvem, e não conseguiam atingir o povo de Israel. Até mesmo os animais peçonhentos do deserto não conseguiam chegar próximo, porque eles estavam sob a redoma do Eterno, protegidos ali pelo Eterno. E nessa redoma, nesse domo, a própria palavra fala que eles tinham tudo o que eles precisavam. Nem os seus calçados gastavam. E não somente os calçados gastaram, mas os seus pés não machucavam. A gente gosta de vez em quando se aventurar, fazer umas trilhas no meio do mato. Às vezes, as últimas trilhas que a gente fez na praia, pegava uma parte do morro assim, entrava mato adentro, daí pegava umas partes de praia. Por mais que pareça o contrário, né? Caminhar dentro do mato, às vezes a mata fechada, um monte de galho assim, às vezes parece meio ruim, meio desconfortável, né? O terreno não é muito plano, é difícil de caminhar, mas caminhar na areia da praia é muito ruim. É muito pior. A gente cansava o dobro. E aí eu lembro que a gente fez uma trilha que a gente andava uma parte dentro do mato, assim, da mata, e daí tinha umas partes que tinha que sair para a areia da praia, caminhava um pouco, daí a trilha continuava para dentro do mato. E assim a gente foi fazendo várias vezes. E quando a gente caminhava naquela areia, era muito difícil. Era ruim de caminhar. Imagine o povo de Israel caminhando no deserto. Os seus pés não doíam, os calçados não se gastavam. Se tinha fome, eles tinham o que comer. Eles estavam ali comendo o pão do Eterno. Tem aquele ditado, né, que o fulano comeu o pão que o diabo amassou, né? O povo de Israel não comeu o pão que o diabo amassou, eles estavam comendo o pão do Eterno. O pão de Adonai. Eles estavam comendo o melhor. O Midrash fala que tinha uma rocha que andava junto com eles. Uma pedra, uma rocha gigante que andava junto com eles, que quando eles precisavam de água, a água vinha dessa rocha. Eles tinham água para saciar a sua sede. Eles tinham um alimento que vinha do céu. Até mesmo quando alguns rabinos até falam que o maná, né, que a gente chama de maná, é traduzido como maná, né, mas em hebraico é man, que quer dizer o que é isso? Porque não se sabia o que era aquilo. E alguns rabinos dizem que o maná ele tinha gosto daquilo que eles queriam que tivesse. Sabe aquele negócio, estou com vontade de comer tal coisa? Quando eles comiam maná, eles se saciavam com a vontade daquilo que eles tinham vontade. Deus dava tudo para eles. E eles estavam próximos a Deus. Porque quando a nuvem parava, o que acontecia? Quando a nuvem parava? Firmavam um acampamento, a presença de Deus estava ali, os levitas carregando a arca nos ombros, simbolizando a presença do Eterno. Deus estava com eles ali. Deus falava com Moisés, dando as diretrizes. Hoje de manhã nós estudamos sobre a Parashá Korah, do momento em que eles ali se rebelavam, alguns ali se rebelaram contra Moisés e contra Arão,
sobre essa liderança que Deus colocou. E tiveram o seu final triste, doloroso, por se rebelar contra Deus. Por que se rebelar contra Deus? Porque as autoridades, elas são instituídas por Deus. Deus instituiu as autoridades, eles se rebelaram contra essas autoridades que Deus instituiu. Foram rebeldes e tiveram o seu final trágico. Mas eles estavam, o povo de Israel estava ali sob a proteção divina. Quando estava frio, tinha uma língua de fogo que os aquecia, que iluminava, que conduzia o povo. Ou seja, eles tinham o que eles precisavam ali. Eles estavam num nível espiritual que quando eles paravam, o que eles tinham para fazer? Estudar a Torá. Estudar as leis do Eterno. A forma de viver. É isso que eles tinham para fazer. Viver a Torá de Adonai. E aí, contextualizando então esse momento, eles estavam nesse nível espiritual, e esses homens, por serem líderes de cada tribo, eles estavam ali numa posição espiritual também superior. Foram selecionados ali a dedo, esses 12, e eles entram na terra prometida. E eles ficam ali, quantos dias? Pessoal do sábado de manhã. 40 dias. Percorrendo. Os rabinos também comentam que até isso foi um milagre. Porque eles foram escondidos, né? Eram espiões. E eles andavam no meio dos povos ali, que viviam ali. E conta que no meio desses povos tinha até gigantes. Então eles andavam no meio dos povos e eles não eram vistos. Eles não foram reconhecidos no meio do povo. E eles conseguiram trazer um relatório. Só que sabe aquela visão do copo meio cheio e do copo meio vazio? A gente vê aqui na Torá que alguns ali viram o copo meio cheio e outros viram o copo meio vazio. Só que a maioria vê o copo meio vazio. A maioria tem uma visão pessimista. Isso a gente analisando a história, lendo o que está escrito aqui. Analisando o contexto de uma forma tão simples e rasa, não de uma forma profunda. Eles simplesmente viram o copo meio vazio. E a palavra fala que 10 espias, por terem essa visão pessimista, amedrontaram o povo. Lá no capítulo 13, no verso 25. Olha o que diz aqui. 40 dias depois, eles voltaram de fazer o reconhecimento da terra e se dirigiram a Moshe e Arão e a toda a comunidade de Israel em Kadesh, no deserto de Parã, onde fizeram um relato a eles e a toda a comunidade. E lhes mostraram o fruto da terra. Isto foi o que eles lhes contaram. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato ela goteja leite e mel. Aqui está o seu fruto. Entretanto, o povo que vive na terra é feroz, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os Anaquim. Amaleque vive na área do Negueve. O Eteu, o Evuseu e o Emoreu vivem nas colinas, e os cananitas vivem junto ao mar, ao lado do Iarden. Então eles viram, e tem até, eu até anotei em hebraico aqui, no verso 32, lá nas aspas aqui, as palavras que eles usam lá. A terra pela qual passamos a fim de espioná-la é uma terra que devora seus habitantes.
Aqui foi o erro deles. Eu até anotei isso em hebraico. Eretz, Ohelet, Yosheveiah. Essa terra vai nos engolir. Isso foi o que eles falaram para o povo. Imagina eles falando isso para o povo. O povo ali na apreensão, esperando eles chegar com as boas novas, prontos para entrar na terra que Deus tinha prometido. E eles chegam e dizem assim: essa terra vai nos engolir. O pastor falou aqui que o relato deles foi verdadeiro, mas o problema foi a opinião que eles deram sobre isso. Porque realmente tinham gigantes ali, né, pastor? Foi fiel. Eles não mentiram, falaram a verdade. Por quê? E aí entra a visão não rasa das coisas. Porque a visão rasa é simplesmente, eles viram que era difícil, eles viram que tinha gigantes lá, ficaram com medo e recuaram, né? Então essa é a visão rasa. A visão profunda da coisa é um pouquinho diferente. A visão mais profunda é que eles estavam ali confortáveis. Eles estavam under the dome. Eles estavam sob o domo. Eles estavam sob a redoma do Eterno. Eles não precisavam trabalhar. Eles não precisavam plantar, colher. Eles tinham alimento do Eterno. O Eterno os alimentava. Eles viviam de milagre. E o medo deles aqui foi perder essa dependência de Deus. É aquele negócio assim, não, está muito bem aqui onde eu estou. Por que eu vou sair? Sabe aquele negócio que a gente se acomoda? A gente se acomoda às vezes. Eu não sei se o Gabi vai lembrar, mas eu lembro que uma vez eu elogiei ele, quando ele trocou de emprego. A primeira vez até, que depois ele trocou de novo. E de novo. Quem ouve, parece que ele está sempre pulando de emprego em emprego. Mas, na verdade, é porque ele ia recebendo propostas melhores e ele não teve medo de ficar no confortável. Mas ele pensou, não, eu preciso crescer. Eu vou para algo que é melhor para mim. E ele não teve medo de ficar ali no confortável. E, às vezes, a gente fica na zona de conforto e, não, está tudo bem aqui, está legal. Mas Deus quer algo mais para nós. Mas no deserto aqui, com toda a dificuldade, mas ainda está bom porque eu estou vivendo no domo. Mas Deus quer que tu saia do domo. Deus quer que nós andemos com as nossas próprias pernas. Que a gente estava brincando hoje, né, pastor, com o Lu ali. Chega um momento que a gente tem que andar com as próprias pernas. Um momento que a gente fica lá, que o pai e a mãe ficam segurando os bracinhos da criança para ele começar a andar ali, firmando os pezinhos, esse momento tem que passar. Imagina 10, 15, 20 anos, 30 anos e está a mãe ali segurando a mão do dendém, do gurizão, ou da guriazinha, segurando na mão ali porque está com medo de cair. Cara, tu tem que andar com as tuas próprias pernas. Tu tem que te virar. Chega um momento na vida da gente que a gente tem que caminhar. E talvez chegue um momento que parece que não vai ter ninguém para te segurar. Deus, Ele nos protege, nos ama tanto, que Ele promete estar conosco a todos os momentos. Ele promete estar conosco, mas Ele diz assim, agora vocês têm que sair do domo. Vocês têm que sair da zona de conforto. Vocês têm que andar, vocês têm que entrar na terra prometida. Eu prometi que ia dar para vocês, eu cuidei de vocês, eu tirei vocês lá do Egito, da escravidão.
do pecado. Eu tirei vocês dessa escravidão, como eu prometi, com mão forte. Nós andamos pelo deserto, houveram milagres e maravilhas, como eu prometi. E eu trouxe vocês aqui para a terra prometida. E agora vocês não querem andar. Vocês não querem entrar. Vocês querem ficar na zona de conforto. Deus, Ele quer te tirar da redoma. A dependência de Deus sempre vai acontecer. Nós sempre vamos estar na dependência de Deus. Mas Ele já não vai mais segurar nos nossos bracinhos. Ele quer que a gente caminhe. Ele quer que a gente corra. Ele vai estar lá se a gente cair. Ele vai nos levantar. Mas Ele quer nos fazer correr. Ele quer nos fazer movimentar. Nós falamos aqui alguns dias atrás sobre o tabernáculo. O tabernáculo ele era móvel, ele era desmontável. Eles armavam o acampamento, montavam o tabernáculo e ficavam ali quando a presença de Deus estava ali. Mas quando a nuvem levantava e se movimentava, eles tinham que desmontar o acampamento e caminhar. Porque o reino de Deus, ele é feito em movimento, não é estático. O reino de Deus não é para a gente se acomodar. E é por isso que às vezes a gente não se dá conta que as dificuldades na vida da gente, os problemas, eles vêm para fazer a gente se movimentar, para tirar a gente da zona de conforto. É para isso que existe o deserto, para movimentar, para tirar a zona de conforto. Por isso que vão vir os gigantes. Para tentar nos amedrontar, e isso faz parte. O que não faz parte, o medo, ele faz parte. Que nem o pastor falou, eles não mentiram sobre a terra, sobre o que tinha lá. Os relatos foram verídicos. E talvez o medo também era verídico. Só que o medo, ele não pode me paralisar. O medo, quando o medo me paralisa, na verdade ele não me paralisa. Olha que interessante. O medo, ele me faz retroceder. Porque o povo, os espias andaram ali quantos dias? 40 dias. Por esse relato deles ali amedrontando o povo, a palavra fala, lá no capítulo 14, olha o que acontece. Nesse momento, todo o povo de Israel gritou desesperado e chorou durante toda a noite. Imagina eles chegando e dizendo, ó, tem gigantes lá, essa terra vai nos engolir. Olha no verso 33 ali, do capítulo 13. Vimos os Nefilim, os descendentes de Anak, procedente dos Nefilim, nós nos sentíamos como gafanhotos, comparados a eles, e tínhamos também essa aparência para eles. Imagina eles relatando isso para o povo, colocando aí a sua opinião. Nós vamos ser esmagados. O povo ficou tão aterrorizado que eles gritaram desesperadamente e choraram durante toda a noite. Além disso, todo o povo de Israel começou a murmurar contra Moshe e Arão. Toda a comunidade lhes disse, desejaríamos ter morrido na terra do Egito, ou morrido aqui no deserto. Por que Adonai está nos levando a esta terra, onde morreremos à espada? Nossas mulheres e filhos pequenos serão levados como despojo. Não nos seria melhor voltar ao Egito? E eles diziam uns aos outros, vamos escolher um líder e voltar ao Egito. Olha isso. Eles já nem queriam mais ficar na redoma, eles queriam era voltar para o Egito. Bem lembrado. No verso 31, aqui diz que eles são
Eles são mais fortes do que nós. Quer dizer, eles estavam ali dizendo, na verdade, no hebraico, que o nosso Deus não pode vencê-los. Então, olha a petulância, a audácia deles de dizer: o nosso Deus não consegue vencê-los. Por que o povo se amedrontou? Por que o povo chorou? Imagina. Levando o povo não somente a querer ficar na redoma, mas para o povo querer voltar para o Egito. Sabe quando nós falamos aqui, quando nós cantamos aquela última música ali, que às vezes a gente vai, o tempo vai passando, o hábito, né, a nossa rotina, e a gente vai às vezes desanimando. Eles não simplesmente desanimaram ali, mas eles quiseram voltar para o pecado. Eles quiseram voltar para a escravidão. Sabe aquela pessoa que tu olha, que tu via, nossa, a pessoa estava lá dentro da igreja. Depois tu vê a pessoa, tu encontra a pessoa voltou para a escravidão. Voltou para o pecado. E daí tu fica pensando, mas como? Como aconteceu isso? Pararam de olhar para Deus. Desviaram o seu olhar do eterno. E entenderam que os gigantes eram maiores até mesmo que Deus. Não queriam sair da redoma. Tem uma outra coisa que eu estava estudando sobre isso, sobre essa redoma, sobre esse domo. Que muitas vezes, quando estamos na congregação, quando a igreja está dentro de um prédio, né, dentro de um lugar para adorar ao Eterno, às vezes as pessoas acham que aquilo é um domo. Aqui eu estou tranquilo. E a minha vida com o Eterno é só adorar a Deus. A minha vida com o Eterno é só estudar a Torá. A minha vida com o Eterno agora é só isso aqui. E aí as pessoas às vezes acham que tem que ficar numa redoma. Não querem mais sair. É só aqui dentro. E quantas pessoas a gente via que, tipo assim, aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro é no sentido figurado, não necessariamente aqui, neste lugar, mas em várias igrejas por aí, que as pessoas eram de uma forma dentro da igreja, mas quando saíam era diferente. Até do relato daquela criança, lembra daquela história? Que a criança diz, nossa, eu queria morar dentro da igreja. Ué, mas por quê? Nossa, porque meu pai é tão legal dentro da igreja. Porque lá em casa ele não é. Lá em casa ele bate na minha mãe, ele grita com a gente. Mas quando está na igreja, nossa, é o melhor pai do mundo. E às vezes as pessoas acham que estar nessa redoma está confortável. Mas quando saem lá para fora, viram outras pessoas. Quando os espias estavam dentro do domo, eles eram alguém. Quando eles saíram do domo, quando eles entraram na terra prometida, que eles iriam mostrar quem realmente eles eram, colocar em prática aquilo que tinham aprendido, eles não conseguiram. Deus não nos chamou para estar dentro da redoma. Deus não nos chamou para vivermos dentro de um domo. Tinha um exemplo de um pastor muito antigo, acho que até falecido ele é, e ele dizia assim, meu filho, a nossa vida com Deus é como se fosse um barquinho navegando no mar. E o mar é como se fosse o pecado, como se fosse o mundo. A gente tem que navegar nesse mundo.
Eu não posso ficar trancado dentro da igreja. Eu não posso ficar trancado dentro da minha casa só orando, jejuando, lendo a palavra e tudo mais. O barquinho foi feito para estar na água. Eu só tenho que cuidar para essa água, para o mundo que é essa água, esse mar, não entrar no meu barquinho, porque senão eu vou afundar. Senão o meu barquinho afunda. Então a nossa vida com Deus não é ficar trancafiado dentro de um lugar, simplesmente estudando a Torá e achando que esse é o mundo que Deus quer para mim. O mundo que Deus quer para mim é eu viver a Torá aonde quer que eu vá. É eu viver a Torá no colégio, na faculdade, é eu viver a Torá no meu trabalho. Isso é estabelecer o reino do Eterno. Claro que eu tenho que buscar a Torá, mas não para eu viver no meu mundinho fechado. É para eu navegar nesse mar. E para eu levar a luz. Que nem a gente falava hoje de manhã, né, pastor? Uma coisa não anula a outra. Não é o fato de eu ter que sair para fora para viver a Torá que agora eu não tenho que estudar. Não, eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar a Torá. Mas a minha vida não é só isso. Eu tenho que buscar a Torá para eu poder aplicar lá fora. Para eu poder aplicar na minha vida. Isso é viver o reino do Eterno. Todas as mitzvot estão relacionadas a objetos e situações materiais. As mitzvot, os mandamentos do Eterno, não são mandamentos para eu ficar ali trancado dentro de casa. São para eu interagir com o mundo. São para eu ser luz. O objetivo maior é transformar esse mundo em uma moradia do Eterno. Se você perdeu, tem uma palavra que a gente falou sobre hospitalidade. E nós falamos sobre tabernáculo também alguns dias atrás. Que o nosso objetivo é trazer, organizar a terra, organizar o nosso espaço aqui para que Deus venha morar aqui. É estabelecer o reino do Eterno, assim como Yeshua diz, venha a nós o teu reino. Naquela oração que ele não inventou, que já existia. Venha a nós o teu reino. Porque aonde o nosso maior objetivo é transformar esse mundo em uma moradia do Eterno. Como que nós fazemos isso? É quando nós trabalhamos com honestidade. Quando nós trabalhamos com a verdade. Quando nós trabalhamos com a sinceridade. Quando nós demonstramos e vivemos e transbordamos em nós o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5. Paz, amor, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso eu não tenho que demonstrar e aplicar dentro de um prédio, dentro de uma casa. Eu tenho que aplicar aonde precisa. E como nós já falamos aqui, é fora desse lugar que nós aplicamos a palavra. É fora daqui e são para as pessoas que estão próximas a nós. São para as pessoas que nós convivemos. E assim nós vamos estabelecer o reino do Eterno. Adonai, ele diz que não é o que ele quer, não é que nós venhamos a ficar fechados, mas ele quer que a gente entre numa terra, que nós trabalhemos com o mundo, que nós cuidemos da nossa família, que nós transformemos o ambiente onde nós vivemos em algo divino. Que nós venhamos a trabalhar com o divino no nosso dia a dia. Isso é viver a espiritualidade. Isso é viver fora do domo. Isso é caminhar com as nossas próprias pernas, é sair da zona de conforto, porque aqui é muito fácil.
dentro da congregação, é muito fácil eu ter um encontro com Deus. É muito fácil, é só eu me ligar aqui, fechar os meus olhos, me concentrar e, nossa, é muito bom estar aqui. O ambiente está propício. Nem sempre, mas na maioria das vezes está propício, porque todos aqui estão ou deveriam estar sempre com o pensamento voltado. Não, eu estou aqui para adorar o Eterno. Eu estou aqui para ser bênção para os meus irmãos. Eu estou aqui para receber e captar o máximo que eu conseguir nos louvores, na palavra. Esse tem que ser o nosso desejo aqui dentro. Então, quando todos estão com essa visão e com esse desejo, é muito fácil de adorar o Eterno. É muito fácil de ser luz aqui. Mas quando nós saímos daqui e enfrentamos os gigantes do nosso dia a dia, aí o bicho pega. Foi fácil, Gabi? Mudança de emprego assim? Cada mudança foi difícil. Cada passo que dava era um mais difícil que o outro. Era uma coisa nova, era uma coisa diferente. Saía da zona de conforto. Eu posso testemunhar que eu sou uma pessoa que eu preciso, talvez o meu temperamento, não sei, o meu jeito de ser, né, precisa da zona de conforto. Eu preciso estar com as coisas organizadas na minha mente, eu preciso de um ambiente estável, eu preciso de saber o que vai acontecer, eu preciso estar organizado. E preciso estar no controle. Quando alguma coisa sai do programado, quando alguma coisa sai do controle, alguma coisa é diferente do que eu programei na minha cabeça, aquilo me desestabiliza. E só Deus sabe como eu tenho trabalhado isso no decorrer dos anos na minha vida. E Deus sabe que quanto mais isso acontece, mais eu cresço. Então o que eu preciso não é de estabilidade, eu preciso ser desestabilizado. E é por isso que Deus ele coloca na minha vida muitas vezes problemas. Ele permite que o inimigo das nossas almas, ele se levante contra mim, para que eu venha crescer, para me desestabilizar, para me tirar da zona de conforto. Isso é comigo. Eu sou assim. Não sei como cada um tem um jeito, cada um tem uma preocupação, cada um tem o espinho na carne, que nem diz o apóstolo Paulo. Cada um tem as suas dificuldades e lida delas de algum jeito. E isso é uma coisa que Deus tem trabalhado na minha vida. E talvez nessa noite essa palavra, além de ser para mim em primeiro lugar, que já calou no meu coração, talvez ela seja para ti. Para você que está aqui, para você que está em casa. Deus quer que você ande com as próprias pernas. Deus quer que você saia do domo. Quer dizer que você não vai mais viver de milagre? Talvez aí que você vai viver mais milagres ainda. Talvez os milagres vão aumentar. Ah, mas não tem milagre maior do que abrir o Mar Vermelho. Daí Deus faz o quê? Abre o Jordão para eles passarem. Fazem muralhas cair, que foi o que aconteceu depois. Muralhas gigantes, espessas. Mas isso, como nós falamos, o medo não simplesmente paralisa, mas retrocede. Porque para 40 dias que os espias trilharam lá, na Terra Prometida, e voltaram com as más novas, o povo viveu 40 anos no deserto, andando em círculos. 40 anos. Um ano para cada dia. E daquela geração, ninguém entrou na Terra Prometida. Os próprios espias logo em seguida já morrem. Os únicos que entraram foram os de 20 anos para baixo e os de 60 anos para cima. A tribo de Levi e 2 homens que nós vamos ler aqui no capítulo 13, no verso 30. Um deles se chamava Caleb e outro se chamava
Yehoshua, Josué, que na verdade se chamava Roché no início. E depois Deus muda o nome dele para Yehoshua. E a gente até discutiu aqui na porção, no sábado de manhã, que o sentido do nome não muda. Continua sendo salvação, Deus é salvação. Mas em hebraico, a gente só consegue ver isso no hebraico, que Deus acrescenta ali um Yud, que é uma das letras do seu próprio nome, do tetragrama impronunciável, Yud Rei Vav Rei, em hebraico. E a gente vê ali no hebraico que de duas partes, o nome Oséias, Rocheia, tinha duas partes do nome de Deus, duas partículas do nome de Deus. E quando acrescenta um Yud, ele passa a ter agora 3 partículas do nome de Deus. É como se ele tivesse uma parte a mais de Deus. É como se Deus estivesse dando um fragmento a mais seu para ele. E a gente vê que mais na frente, Yehoshua se torna o líder. E a gente vê aqui Caleb dizendo assim, Caleb silenciou o povo à volta de Moshe e disse, devemos subir de imediato e tomar posse dela. Não há dúvida de que podemos conquistá-la. No entanto, os homens que foram com ele disseram, não podemos atacar esse povo, porque eles são mais fortes que nós. Caleb diz, eia, subamos e conquistamos essa terra que Deus já nos deu. E eles disseram, não, eles são mais fortes do que Deus. E todos pereceram. Se nós seguirmos os textos, diz ali que todos eles morreram. Os 10 espias. Todos morreram. Sobrando Josué e Caleb. E logo em seguida, aí o povo, não, mas então, depois que tudo aconteceu, aí eles dizem assim, não, mas então assim, então quer dizer que é para nós entrar, então vamos entrar. E aí Deus já tinha dito que não. Deus tinha dito assim, ó, para cada ano, para cada dia que os espias andaram pela terra prometida, vai ser 1 ano. Então vocês, durante 40 anos, vocês não vão entrar na terra prometida. Na terra que eu prometi para vocês. E daí eles, não, mas vamos entrar, vamos tentar. Deus vai dar vitória. Sabe os empolgadinhos, aqueles que não dão ouvido? A mãe dizia sempre, tu não tem ouvido, guri? Parece que faltou alguém dizer para eles, vocês não têm ouvido? O que Deus disse? Deus disse que não é para ir. Não, mas agora Deus vai dar a vitória. E aí o que aconteceu? Morreram todos. Todos que tentaram entrar de novo ali na terra prometida foram abatidos. Vamos ficar de pé. Que nós possamos ter esse espírito de Moisés, o espírito de Arão, de liderança, e que possamos ter o espírito de Josué, de Caleb. Eia, subamos e conquistamos a terra que o Senhor já preparou para nós, que prometeu para nós. Que a gente não precise ouvir de Deus assim, tu não tem ouvido, guri? Mas que nós possamos ouvir dele, servo bom e obediente. Entra para o gozo do teu Senhor. Desfruta da terra que eu te prometi. Desfruta novamente do Éden que eu criei para vocês. Essa é a vontade do Eterno, nos devolver o Éden. Esse é o desejo. E Ele quer que nós andemos com as nossas próprias pernas. Ele quer que nós saiamos do domo. Ele não promete nos livrar dos problemas, mas Ele promete estar conosco nos problemas, nas dificuldades. Se precisa, Ele nos carrega no colo. Amém? Paizinho querido, nós te louvamos, Pai, por essa palavra pura, fiel, verdadeira. Essa palavra, Senhor, que entra no nosso coração, que entra na nossa alma, que atravessa, Senhor, todo o nosso ser.
e muda o nosso coração, e muda a nossa mente, e muda a nossa vida. Essa tua palavra, Senhor, que é pura, que é verdadeira, que é eficaz, para mudar os nossos pensamentos, para mudar, Senhor, o nosso caminho, o nosso trajeto, para que saiamos do domo, para que andemos sozinhos, sabendo sim que Deus, Ele está conosco, que Tu, Senhor, está conosco em todos os momentos, mas sabemos, Senhor, que Tu não fazes aquilo que nós podemos fazer, mas aquilo que é impossível para nós, aí Tu age. Então que nós possamos ter esse entendimento de fazer o que fomos chamados para fazer, que é ser luz nas trevas, que aonde há mentira nós entremos com a verdade, aonde há trevas nós chegamos com a luz, com a honestidade, com a verdade, com a alegria, que nós possamos mudar ambientes, mudar situações, vivendo, Deus, a Tua Torá, vivendo a Tua palavra. Esse é o desejo que nós entendemos, Senhor, que é o Teu desejo para as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos dá uma semana abençoada por Ti, próspera, e que possamos aplicar, Senhor, a cada dia a Tua Torá, a Tua palavra, quando saímos deste lugar aqui, que possamos aplicar isso nas nossas vidas, na nossa casa, primeiramente no nosso lar, que possamos ser bênçãos no nosso lar, depois no nosso trabalho, depois nos estudos, aonde nós andarmos, nas lojas que passarmos, nos mercados que passarmos, no trânsito, andando pelo caminho, que possamos ser luz, que possamos ser bênção, que pessoas possam olhar para nós e Te enxergar em nós, e possam dizer: ali vai um servo, uma serva do Deus Altíssimo de Israel. A estatura do varão perfeito, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, graças a Deus. Oséia, Deus irá te iluminar. Deus irá te iluminar, irmão. Amém? Que nós possamos, cada dia, nós precisamos cada vez mais, irmãos. A palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos, né, com o mundo. Então nós precisamos cada vez mais estar posicionados naquilo que nós acreditamos. Não é? Eu sempre, tempos antigos, não tão antigos, tá? Não tão antigos, mas às vezes a gente ouvia alguns pregadores dizendo: tem crente camaleão, né? Muda. Eu digo para vocês nesta noite, irmãos, nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos, nos posicionar, porque a Torá, ela é bênção para as nossas vidas. Amém? Os ensinos de Deus são bênção para nós. O que o John falou aqui é bênção para a nossa vida. Amém? Bendito seja Deus. Nós não podemos fraquejar naquilo que nós acreditamos. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Então, que tenhamos uma semana abençoada, né? Um Shavua Tov aí, agradável, né? Nas mãos de Deus para todos nós. Tá bom? Vamos dar a bênção, então? Evarech Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka, Isar Adonai panavelecha, Veasem lecha, Shalom. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz. Shavua Tov Umevorá. Quem tem esposa, dá um abraço, um beijo na esposa. Quem tem filhos, dá um abraço e um beijo no filho, na filha. Quem tem amigo, dá um abraço, um amigo.
Abraça a filha, abraça o esposo, abraça a esposa. Cumprimente. Molda-me conforme a tua lei, teus mandamentos no meu coração. Ensina-me a andar em teus caminhos. Entrego a minha vida em tuas mãos. Molda-me conforme a tua lei, teus mandamentos no meu coração. Ensina-me a andar em teus caminhos e entrego a minha vida em tuas mãos. E perdoa-me, Senhor, e atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar. Confio em ti, meu Adonai. Tu és a minha salvação. Espero em ti, não temerei. De todo meu coração te amarei. Atende o meu clamor. Diante de ti eu quero me humilhar, pois um coração arrependido tu não rejeitarás. Em santidade quero te adorar. Confio em ti, meu Adonai. Tu és a minha salvação. Espero em ti, eu não temerei. De todo meu coração te amarei. De todo meu coração te amarei. De todo meu coração te amarei.
הדרך לשוב אליך, גם אם קשה תהיה, לשוב להיות בגזרותיך. הדרך בסופה אחיה, אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולן הלכתי טועה. רבים הקולות להם הקשבתי, אך כל אחד בי בוער. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אז אשוב ואתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקרבי. אתה שם איתי, אתה שם איתי. Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir.
cansei de ficar embaixo, agora eu quero subir, eu quero ir mais alto, eu quero ir além da mediocridade e conhecer toda a sua verdade, que me liberta, restaura, transforma. E eu sei que pode me dar uma vida nova, não importa quantas vezes eu precisar, o seu amor está comigo onde quer que eu vá. Senhor, cada dia que se passa é um degrau a mais. Senhor, somente ao seu lado eu encontro paz. Yeah, yeah. Foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado.